O tenente lançou-lhe um olhar rápido. O secretário fez-lhe um leve sinal com a cabeça. Bem, minha respeitável Lavisa Ivanovna, pela última vez te aviso pela última, continuou a dizer o tenente, que se houver um novo escândalo na tua decente casa, eu mesmo que te farei entrar na linha, como se costuma dizer em linguagem poética. Ouviste? Mas um literato, um escritor, ser capaz de aceitar numa casa decente 5 rublos de prata pelas abas de um fraque, esses tipos sempre são de uma força. E deu um olhar de desprezo para Raskolnikov. Há 3 dias, numa tasca, foi a mesma história. Um desses literatos comeu e depois se negou a pagar. Olhe que posso lhe dar uma sova nos jornais. Outro também, a semana passada, num barco, ofendeu a respeitável família de um conselheiro de Estado com as piores palavras. E há muito tempo que tiveram de expulsar vergonhosamente outros desses literatos de uma pastelaria. Por aqui já se vê de que classe são esses escritores, literatos, estudantes, esses insolentes. Ufa! Bem, pode sair. Ficas sob os meus olhos. Por isso tem cuidado. Ouviste? Luísa Ivanovna pôs-se a fazer reverências para a direita e para a esquerda, com uma amabilidade solícita, e dirigiu-se para a porta sem deixar de fazê-las. Aí deu de cara com um oficial altivo de cara franca e fresca, com umas suíças louras, magníficas, fartas. Era Nikodim Fomitch, o delegado da polícia do distrito. Luísa Ivanovna apressou-se a fazer uma reverência quase até ao chão, e saiu com uns passinhos miúdos e saltitantes. Outra vez rebuliço, outra vez raios e coriscos, ciclones e furacões, disse Nikodim Fomitch, dirigindo-se amável e amistosamente a Ilya Pietrovitch. Outra vez atiçado, outra vez encolerizado, já te ouvia da escada. O quê? Exclamou Ilya Pietrovitch, com indolência bonacheirona, e nem sequer disse o quê, mas o quê? Mudando-se com alguns papéis para outra mesa e agitando os ombros enquanto andava de uma maneira pitoresca, movendo unicamente os pés e os ombros. Faça o favor de ver isto, quero dizer, um senhor literato ou um estudante, isto é, um ex-estudante, não quer pagar o dinheiro que deve. Assinou uma letra, nunca mais pagou o quarto, recebemos constantemente queixas contra ele e até se permitiu me chamar a atenção por eu estar fumando na sua presença. Mas olhe para ele, aí o tem, em toda a sua apresentação deslumbrante. A pobreza não é nenhuma vergonha, meu caro, mas enfim, já sabemos que tu és como a pólvora, não podes suportar uma ofensa. Naturalmente o senhor ofendeu-o em qualquer coisa, e ele não pôde conter-se, continuou Nikodim Fomitch. Mas o senhor não teve razão, é o melhor dos homens deste mundo, só que é como a pólvora, inflama-se, ferve, crepita e nada, já passou tudo. Em resumo, é um coração de ouro. No regimento lhe chamavam de Tenente Porokov. Literalmente explosivo, significa explosivo, violento. De porok, de pólvora, que significa pólvora, né? Porok, que significa pólvora. Esse também era um regimento, exclamou Ilya Pietrovitch, muito contente por lhe tratarem com tanto carinho, mas ainda não completamente apaziguado. Raskolnikov sentiu de repente o impulso de dizer-lhe qualquer coisa de extraordinariamente lisonjeador. Permita-me, capitão, começou num tom bem à vontade, encarando Nikodim Fomitch. Ponha-se no meu lugar. Eu estou disposto a apresentar-lhe as minhas desculpas se o ofendi em alguma coisa. Eu sou um estudante pobre e doente, decaído. Disse assim mesmo, decaído por causa da miséria. Interrompi os estudos porque agora não tenho com que sustentar-me. Mas em breve receberei dinheiro. Tenho mãe e uma irmã. Vão me mandar dinheiro, então eu pagarei. A minha senhoria é uma boa mulher, mas ficou tão aborrecida quando viu que eu havia perdido as minhas lições e há 4 meses que não lhe pagava, que até deixou de me dar comida. Mas quanto a essa letra, não compreendo absolutamente nada. Agora ela exige que eu lhe pague por meio dessa promissória. Os senhores avaliem. Mas isso não é da nossa competência, tornou a observar o secretário. Permita-me, eu estou absolutamente de acordo com o senhor a esse respeito. Mas, no entanto, permita que eu me explique, insistiu Raskolnikov, dirigindo-se não ao secretário, mas a Nikodim Fomitch, embora esforçando-se também por dirigir-se ao mesmo tempo a Ilya Pietrovitch, ainda que este aparentasse estar atendendo exclusivamente à sua papelada e se esforçasse depreciativamente para não olhar para ele. Permita também que eu, pelo meu lado, lhe diga que o vi nessa casa há quase 3 anos, desde que vim da província, e que antes disso, aliás, não sei por que não haveria de dizer também, tinha prometido casar com uma filha dela, promessa verbal, sem qualquer compromisso. Tratava-se de uma moça, bem, não me desagradava, embora eu não estivesse apaixonado por ela. Enfim, coisas da mocidade. Quero dizer, a senhoria tinha me concedido muito crédito, e eu, em parte, levava uma vida. Eu fui muito estouvado. Ninguém lhe pediu que entrasse em tais intimidades, e além disso não tenho tempo para escutá-lo. Aliás, não temos tempo para escutá-lo. Interrompeu o Ilya Pietrovitch grosseiramente e com ar altivo, mas Raskolnikov interrompeu-o impetuosamente, apesar de lhe custar muito falar.
Mas permita-me ao menos que lhe conte tudo. Como é que isso ocorreu? E, embora concorde com o senhor que é inútil contar seja o que for, mas há 1 ano essa moça morreu de tifo, e eu continuei ali como hóspede, tal como antes, e a senhoria, quando eu me mudei para o quarto que agora ocupo, disse-me amigavelmente, que tinha toda a confiança em mim e tudo, mas que devia lhe dar uma letra de 115 rublos, que era, segundo ela dizia, a importância da minha dívida. Permita-me, ela me disse concretamente que desde que eu lhe desse esse documento, continuaria a me fiar tudo o que eu quisesse e que nunca, foram essas as suas próprias palavras, faria uso da referida letra até que eu lhe pagasse. E veja, agora que eu já não tenho lições nem para poder comer, é que ela vai e apresenta essa conta contra mim. O que eu posso lhe dizer? Todos esses pormenores são lamentáveis, senhor, mas não são da nossa conta, disse Ilya Petrovich secamente. O senhor é obrigado a assinar uma declaração, comprometendo-se a pagar, mas tudo isso que se dignou a nos contar a respeito do seu namoro e todas essas coisas trágicas é completamente indiferente para nós. Está sendo cruel, resmunga Nikodim Fomitch, sentando-se à sua mesa e pondo-se também a escrever. Parecia envergonhado. Escreva, disse o secretário para Raskolnikov. Mas o quê? Perguntou ele com rispidez. O que eu ditar? Raskolnikov achou que o secretário o tratava agora com menos delicadeza e desdém do que antes de ter dado aquela explicação. Mas coisa estranha de repente sentiu que era indiferente à opinião que pudesse informar dele, e essa mudança ocorreu num instante, num minuto. Se tivesse reconsiderado um pouco, teria se admirado sem dúvida de um momento antes ter podido falar daquela maneira e de ter contado a ele sobre os seus sentimentos. Mas onde ele teria ido buscar esses sentimentos? Agora, pelo contrário, se aquela sala estivesse cheia não de comissários, mas dos seus amigos mais íntimos, não teria pronunciado para eles nem uma só palavra humana. Tal era o vazio que de súbito se apoderara do seu coração. Uma impressão mortal de solidão torturante, infinita, e um alheamento vinha subitamente à sua consciência. Não era o pudor das suas efusões cordiais com Ilya Petrovich, nem a soberba com que o tenente o tratara que perturbavam assim tão inesperadamente o seu espírito. Oh, que importavam a ele agora as baixezas pessoais, todas essas soberbas, todos os tenentes, os alemães, as reclamações, a delegacia, etc. Se o tivessem condenado a ser queimado vivo naquele momento, não teria se perturbado, e quando muito, teria escutado a sentença com atenção. Não que compreendesse, mas é que sentia claramente com toda a sua sensibilidade que não só não devia ter demonstrações sentimentais como a de há pouco, nem de gênero algum com aquela gente da delegacia, e que, mesmo que se tratassem de irmãos seus e não de tenentes da polícia, não devia empregá-las como em nenhuma circunstância da sua vida devia tê-las. Até então nunca tiveram uma sensação tão estranha e incompreensível. E o mais doloroso de tudo era precisamente a sensação de reconhecer isso, de compreender. Sensação singular, a mais dolorosa de todas as que tivera até ali na sua vida. O secretário começou a ditar-lhe a sua declaração nos termos usuais, isto é, que não podia pagar, mas que se comprometia a fazê-la em tal data, uma qualquer, dava a sua palavra de que não se ausentaria da capital até então e comprometia-se também a não vender as suas coisas nem oferecê-las a ninguém, etc. O senhor não pode escrever, a pena está escorregando das suas mãos, observou o secretário olhando para Raskolnikov com curiosidade. Está doente? Sim, minha cabeça está tonta, continue ditando. Já ditei tudo, assine. O secretário pegou o documento e foi atender outras pessoas. Raskolnikov largou a pena, mas em vez de se levantar, de se retirar, apoiou os cotovelos sobre a mesa e segurou a testa com as mãos. Parecia exatamente que tinham lhe dado uma martelada na cabeça. Um estranho pensamento lhe ocorreu de repente. Levantar-se imediatamente, aproximar-se de Nikodim Fomitch e contar-lhe tudo o que lhe passara na noite anterior, tudo até o mais ínfimo pormenor, e depois levá-lo consigo ao seu quarto e mostrar-lhe todos os objetos que tinha escondido no canto naquele buraco. Essa ideia era tão poderosa que chegou até a se levantar do seu lugar para ir executá-la. Será que pensar, ainda que seja só por um minuto? Proferiu mentalmente. Não, o melhor é não pensar nisso e colocar esse fardo para trás dos ombros. Mas de repente parou como se tivesse ficado pregado no seu lugar. Nikodim Fomitch falava acaloradamente com Ilya Petrovich e até conseguiu ouvir essas palavras. Não é possível, os dois serão postos de liberdade. Em primeiro lugar, há muitas contradições. Ora, veja, por que chamariam o porteiro se eles fossem os autores da façanha? Para denunciar a si mesmos? Por que fizeram isso? Por manha? Não, seria muita astúcia. E finalmente o estudante Piestiakov foi visto na porta por 2 porteiros e por uma mulher no momento em que entrava. Estava com 3 amigos e separou-se deles nessa porta. Perguntou pela inquilina na portaria, também em presença dos amigos. Teria perguntado pela inquilina se tivesse essa intenção. Quanto a Cote, antes de subir para ver a velha, esteve meia hora na casa dos ouvidores e saiu às 8 menos um quarto em ponto para subir até lá. Já pode fazer uma ideia. Mas permita-me, como é que caíram em tantas contradições? Eles afirmam que chamaram na porta e que ela estava fechada, e que 3 minutos depois, quando tornaram a subir com o porteiro, encontraram a porta aberta. Aí, precisamente, aqui está a comédia. O assassino que fatalmente estava lá dentro, com a porta fechada no trinco, e o teria apanhado ali. Infalivelmente, se Cote não tivesse feito a bobagem de ir também à procura do porteiro. Entretanto, o outro teve tempo de deslizar pelas escadas e escapulir.
lindamente nas barbas dele. Corte se bezeu com as duas mãos. Se eu tivesse ficado lá de sentinela, ele teria saído de repente e teria me liquidado com a machadinha, até que mandasse celebrar um ofício religioso à russa. E o assassino ninguém ouviu? Como é que iriam ver? Aquela casa é a Arca de Noé, observou o secretário, que ouvira tudo do seu lugar. A coisa está clara, repetiu acaloradamente Nikodin Fomitch. Não, a coisa está muito escura, encareceu Ilya Petrovich. Raskolnikov pegou seu chapéu e dirigiu-se para a porta, mas não chegou até lá. Quando recuperou os sentidos, estava sentado numa cadeira. Um indivíduo segurava-o pela direita e outro pela esquerda, o qual segurava um copo com o líquido amarelado dentro. Nikodin Fomitch estava diante dele e olhava-o atentamente. Ele se levantou da cadeira. "O que tem? Está doente?" perguntou-lhe Nikodin Fomitch num tom bastante rude. Quando escrevia sua declaração, mal podia segurar a pena. Observou o secretário sentando-se no seu lugar e tornando a entregar-se à papelada. "E há muito tempo que está doente?" gritou-lhe Ilya Petrovich do seu lugar, remexendo também nos seus papéis. Com certeza ele também se levantara para olhar para o doente enquanto durara o desmaio, voltando em seguida para o seu lugar assim que ele recuperou os sentidos. "Desde ontem", foi a resposta única de Raskolnikov. "Saiu ontem?" Saí. "Doente?" "Doente." "A que horas?" "Às 8 da noite." "Posso perguntar-lhe onde é que foi?" "À rua." Curto e grosso. Raskolnikov respondia de uma maneira brusca e constante, e cortante, extremamente pálido e sem baixar os seus olhos negros e inflamados diante de Ilya Petrovich. "Mal fica de pé", e eu quis observar Nikodin Fomitch. "Isso não interessa", exclamou Ilya Petrovich num tom um pouco grosseiro. Nikodin ainda tentou dizer mais alguma coisa, mas depois de olhar para o secretário, que também o olhou de alto a baixo, ficou calado. De súbito todos se calaram. Aquilo era curioso. "Bem, está bem", concluiu Ilya Petrovich. "Não seguraremos mais." Raskolnikov saiu. No entanto, ainda pôde perceber que assim que saiu, travou-se lá dentro, de repente, uma viva discussão na qual se sobressaía, acima de todas, a voz de Nikodin Fomitch. Na rua recuperou os sentidos por completo. Uma busca, agora mesmo uma busca", repetia para consigo, apressando-se a chegar em casa. "Bandidos, vão vasculhar tudo." O medo do dia anterior tornou a apoderar-se dele por completo, dos pés à cabeça. Capítulo 2. "E se já tivessem feito a busca? E se eu os encontro agora em minha casa?" Mas ele já no seu quarto. Nada, ninguém tinha feito busca nenhuma. Nem sequer Nastassia tinha mexido em qualquer coisa. Mas, senhor, como é que pudera deixar aqueles objetos do dia anterior naquele buraco? Correu direto ao canto, meteu a mão por baixo do papel e começou a tirá-los, guardando-nos nos bolsos. Eram ao todo 8 peças. 2 caixinhas que continham pequenas argolas de ouro ou alguma coisa do gênero. Não tinha visto bem. Mais 4 pequenos estojos de marroquim. Havia também uma corrente embrulhada em papel de jornal. E, além disso, outra coisa embrulhada também em papel de jornal e que parecia uma condecoração. Guardou tudo isso em bolsos diferentes no casaco e no bolso direito, único que lhe restava na peça, procurando que não fossem notados. Guardou também a bolsinha com os outros objetos. Depois saiu do quarto, mas dessa vez até achou a porta aberta. Caminhava depressa e com passo firme, e embora se sentisse extenuado, tinha plena consciência de tudo. Temia que o perseguissem, temia que dentro de meia hora, de um quarto de hora talvez, começasse a fazer sindicância sobre ele. Em todo caso, era preciso aproveitar o tempo para sumir com todas as provas. Era preciso andar depressa, enquanto ainda tinha algumas forças e alguma lucidez. Para onde ir? Há algum tempo que já tinha resolvido. Lançaria tudo ao canal e assim se afundariam na água as provas e o próprio caso. Já tinha decidido fazer isso na noite anterior, no meio do seu delírio, nos momentos em que lembrou-se, se levantava e se dispunha a sair. O quanto antes desfazer-se de tudo, o quanto antes, mas isso agora era muito difícil. A meia hora que já vagueava pelo canal de Ekateriniensky, ou até mais, e várias vezes olhara para as escadinhas do canal sempre que passava por ali. Mas não devia pensar nisso, porque ou haveria barcos ao fundo dessas escadinhas, e neles lavadeiras que lavavam a roupa, ou botes amarrados à margem, e as pessoas formigavam por todos os lados e podiam vê-lo e observá-lo de todas as partes e até das margens. Levantaria suspeitas que um homem fosse até ali só para jogar os embrulhos na água. E se os estojos, em vez de afundar e ficassem flutuando, era o mais certo. Todo mundo veria. Mesmo sem isso, todo mundo ficava olhando para ele quando o via passar. Ficavam olhando como se não tivessem mais nada que fazer. Por que me olham assim? Ou serei eu, por acaso, que imagino isso? Até que finalmente se lembrou que talvez fosse melhor ir para os lados do Nieva. Lá havia menos gente, chamaria menos atenção, e em qualquer dos casos seria mais fácil e, sobretudo, estaria mais longe daquele lugar. E de repente ficou admirado. Como é que pude passar meia hora inquieto e assustado em lugares perigosos e não me lembrei disso há mais tempo? Mas passara toda essa meia hora numa perplexidade apenas porque se tratava de algo decidido em sonhos durante o delírio. Estava se tornando muito distraído e esquecido e se apercebia disso. Não havia dúvida, tinha de se apressar. Dirigiu-se ao Nieva pelo Prospect V, mas durante o trajeto ocorreu-lhe outra ideia. Por que ao Nieva? Por que na água? Não seria preferível ir para qualquer outra parte, bem longe, ainda que fosse para as ilhas, para um lugar ermo, para um bosque, esconder o embrulho ao pé de uma árvore? Prestando bem atenção ao lugar escolhido, embora sentisse que naquele momento não estava em condições de pensar com toda a lucidez, esse pensamento lhe parecia infalível. Mas estava escrito que não chegaria às ilhas, pois as coisas ocorreram de outra maneira. Hoje eu tô ruim, hein?
Quando saiu do Prospect V para a praça, reparou de repente numa entrada de pátio à esquerda rodeada por todos os lados de paredes sem janelas. À direita, passada a porta cocheira, lá adiante no pátio erguia-se um paredão por caiar, pertencente a um prédio vizinho de 4 andares. À esquerda, paralelamente a esse paredão, imediatamente ao lado da porta, havia uma cerca de madeira, a uns 20 passos de profundidade, no pátio que depois fazia um cotovelo para a esquerda. Era um beco sem saída, onde havia alguns materiais armazenados. Mais além, ao fundo do pátio, via-se do outro lado da cerca a ponta de um alpendre de pedra de teto baixo e denegrido, que provavelmente fazia parte de alguma oficina. Devia ser de alguma loja de carro, serralheria ou algo do gênero. Viam-se por todos os lados regos negros de pó de carvão. Atirar tudo para ir e fugir, pensou de repente. Como não viu ninguém na porta, entrou e percebeu então, junto da própria porta, um algeroz, como costuma haver em todos os prédios em que há fábricas, oficinas e cocheiras, e sobre ele escrito com gesso o usual aviso próprio desses lugares: é proibido estacionar aqui. De maneira que foi até melhor. Não havia receio de que alguém ficasse muito tempo ali, jogar tudo ali de uma vez e fugir. Depois de ter olhado bem outra vez, levou a mão ao bolso, mas de repente, junto ao muro externo, entre a porta e o canal, onde a maior distância era no máximo um arcan, né? Chamou a sua atenção uma grande pedra lisa, talvez de um pude, e meio de peso, que estava encostada na parede da rua. Do outro lado do muro ficava a rua, o passeio. Podia-se sentir as pessoas passando, que eram sempre muitas naquele local. Mas ninguém podia ver além da porta, a não ser que alguém entrasse da rua e que, afinal, podia muito bem acontecer e, portanto, era preciso agir depressa. Vamos ver aqui. Ainda que fosse para as ilhas. Ilhotas fluviais urbanizadas que ficavam na embocadura dos bairros de veraneio dos petersburgueses dentro do perímetro urbano. Quanto que valia um pud e meio de peso? A medida de peso russa equivalente a 16,38 quilos. Continuando. Agachou-se junto da pedra, pegou-a com toda a força pela parte de cima, com as duas mãos. Fez um esforço e deu meia volta nela. Debaixo da pedra, uma cavidade ficou descoberta, não muito grande. Lançou imediatamente ali tudo o que levava no bolso. O porta-moedas ficou em cima, mas ainda havia lugar para o resto. Depois voltou a pegar a pedra, deu outra meia volta nela até colocar no lugar de antes, e assim ela ficou apenas um pouco mais alta, mas raspou a terra e pisou-a com o pé contra os bordos. Não se notava nada. Depois dirigiu-se para a praça. Outra vez uma alegria violenta, quase intolerável, como a de há pouco na delegacia, tornou a apoderar-se dele por um instante. Já estão enterradas as provas. E quem é que se lembraria de vir olhar debaixo dessa pedra? Talvez esteja aí desde que foi construído o prédio e quem sabe quanto tempo ainda estará. Mas, mesmo que encontrem tudo, quem pensaria em mim? Acabou-se tudo, não há provas, e pôs-se a rir. Sim, depois lembrou-se de que riria com um riso nervoso, leve, longo, imperceptível e que ficou rindo durante todo o tempo que demorou para atravessar a praça. Mas quando ia entrando na Alameda de K, onde se encontrara com aquela mulher 3 dias antes, seu riso extinguiu-se de repente. Outro pensamento lhe passou pela mente. Pareceu-lhe também, de repente, que acharia muito pouca graça em passar em frente ao banco onde, depois que a moça se afastou, ele se sentara e estivera pensando, e que também não acharia graça nenhuma se tornasse a encontrar o guarda a quem dera 20 copeques. Para o diabo que o carregue, caminhava olhando à sua volta com um olhar distraído e maldoso. Todos seus pensamentos giravam nesse momento em torno de um ponto capital, e ele próprio sentia que era esse o ponto capital, e que agora, precisamente agora, estava sozinho em frente a esse único ponto, e em 2 meses era a primeira vez que isso lhe ocorria. Que vá tudo para o diabo, pensou de repente num ímpeto de cólera irreprimível. Bem, já começou, pois que comece e vida nova, que vá para o diabo. Que estupidez, Senhor, é tudo isso. E como menti, me rebaixei hoje. Como me arrastei e me humilhei perante esse repugnante Ilya Pietrovitch. Mas no fim de contas, tudo isso são disparates. Cuspem todos eles, cuspo também na minha humilhação e na minha comédia. Não é nada disso que está em causa, nada disso. De súbito parou. Uma interrogação completamente inesperada e extraordinariamente simples lhe tocou em pensamento, deixando-o estupefato. Parar por aqui, página 126 do livro, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Falou!